Project Wolf Hunting é um filme sul-coreano de 2022 que pode ser muito bem descrito como um banho de sangue do início ao fim, temperado com altas doses de sadismo e algumas pitadas de humor ácido. Para saber um pouquinho mais sobre esse filme, prepare-se para encarar seus medos e bora comigo! Olá, meus queridos e minhas queridas, meu nome é Lucas Rodrigues e esse é o canal Cine Horror 101. E hoje temos mais um destaque do cinema de horror não estadunidense, especificamente asiático, de 2022. Eu me deparei com esse filme bem por acaso, agora aos 45 do segundo tempo desse ano, e é um longa do qual eu nunca tinha ouvido falar, mas que, apesar dos pesares, acabou sendo uma grata surpresa para fechar o ano com chave de ouro. Lançado em outubro de 2022, Project Wolf Hunting é um perfeito exemplo do potencial que filmes de terror podem atingir uma vez que estão livres das amarras de Hollywood. Afinal, a maior parte das produções estadunidenses, ao mirar nas grandes audiências, acaba pegando extremamente leve em termos de gore e violência gráfica. E isso mesmo em filmes cuja temática pede um maior peso, como foi o caso de Barbarian, por exemplo. Já quando a gente fala do cinema de horror europeu, asiático ou mesmo brasileiro, a gente tem filmes que não têm medo de explorar todo o potencial visceral das suas narrativas. É o caso de filmes como os franceses Frontiers e Martyrs, o austríaco Goodnight Mommy, os brasileiros Morto Não Fala e O Animal Cordial, e o taiwanês The Sadness, sobre o qual eu já falei bastante aqui no canal. Todos esses filmes que certamente não passariam pelo crivo soft de Hollywood. E agora, mais um longa que entra para essa lista é o filme tema do vídeo de hoje, o ultraviolento Project Wolf Hunting, com sua ação frenética, sadismo e baldes e mais baldes de sangue. Mas antes de continuar falando sobre esse filme, já aproveita aí para se inscrever aqui no Cine Horror 101. Aqui eu tô sempre falando dos novos lançamentos do cinema de horror, dos filmes clássicos, subgêneros e também dando muita dica de filme para ti aí nunca ficar sem ter o que assistir. Também siga o Cine Horror 101 nas redes sociais para não perder nenhuma das novidades aqui do canal. Dito isso, bora falar desse filme. Project Wolf Hunting acompanha a extradição de um grupo de criminosos violentos sul-coreanos que estavam foragidos nas Filipinas. Por conta de um atentado ocorrido no aeroporto, as autoridades decidem fazer o transporte desses prisioneiros de volta à Coreia do Sul em um grande navio cargueiro, acompanhados por uma forte escolta policial. O problema, como a gente já pode imaginar, é que esses criminosos não têm nenhuma intenção de ir para trás das grades, e por isso eles organizam um motim que busca tomar o navio e evitar a prisão. E bom, até aí a gente tem um típico roteiro de filme de ação sobre crimes e sequestro. Porém, Project Wolf Hunting não demora para se tornar um terror de ficção científica com muita ação e brutalidade. Isso porque, além dos prisioneiros, dos policiais e da tripulação, o navio ainda transporta em segredo uma criatura perigosíssima, que uma vez desperta vai sair matando tudo que vê pela frente. Ao longo da trama, vai sendo revelada aos pouquinhos a origem dessa criatura e também os segredos de alguns personagens. Tudo isso no meio de uma luta frenética pela sobrevivência, regada a muito, mas muito sangue. E esse, na verdade, é o grande destaque do filme. A violência aqui, ela não é amenizada, como na maioria dos filmes de ação, de sobrevivência que a gente está acostumado a assistir. Muito pelo contrário, aqui a violência é até exagerada um pouco demais, de modo que eu imagino que boa parte do orçamento desse filme tenha sido gasta com galões e mais galões de sangue falso, porque aqui o negócio jorra sem parar do início ao fim. O problema é que ao mesmo tempo em que isso é o ponto alto do filme, eu também acho que seja o aspecto responsável por boa parte dos seus problemas. Acontece que ao focar tanto nesse derramamento de sangue, o filme se perde em vários sentidos, em algumas cenas que elas são alongadas muito mais do que o necessário, ao ponto de que aquele choque e impacto visual que a gente sente com a violência é completamente dissipado, uma vez que o filme insiste em mostrar isso de novo, exaustivamente. Coisa que não acontece, por exemplo, no já mencionado The Sadness, em que a violência extrema existe pra caramba, mas não é mostrada tanto ao ponto de deixar de chocar. Em Project Wolf Hunting, tem momentos em que a gente fica tipo, ok, deu, chega, a gente já entendeu que é um filme violento. Não precisa gastar mais 10 minutos só mostrando gente sendo assassinada à torta e à direito. São inúmeros personagens genéricos que estão ali literalmente só pra fazer números, só pra morrer.
e só para jogar mais e mais sangue na tela. E isso acontece tanto que muitas vezes o filme parece que nem sabe em qual personagem que quer focar e muito menos quem que são os reais protagonistas do negócio. É só um vai e vem de matança para tudo quanto é lado, quase que o tempo todo, de modo que realmente fica difícil acompanhar o que realmente tá rolando ali. Tem personagem que no momento a gente acha que vai ser o centro da narrativa, mas daí do nada eles morrem de uma maneira completamente genérica e abrupta. E daí parece que o filme vai tomar outro rumo, vai focar em outro personagem e pimba, acontece a mesma coisa de novo, de novo, de novo. De modo que simplesmente não tem espaço para criar qualquer identificação com os personagens, nem para sequer construir um certo protagonismo para praticamente nenhum deles, tirando nos minutos finais lá do filme. O resultado disso é uma narrativa bem confusa, sem nenhum ponto focal que não seja a violência pela violência. E olha que a história tem potencial, ela é relativamente interessante e instigante. O problema é que o filme insiste tanto em focar no derramamento de sangue que às vezes parece que esquece que sequer tem uma história para contar. A isso a gente pode acrescentar algumas cenas absolutamente forçadas que não passam um mínimo de verossemelhança, algo que quebra bastante a imersão e torna a experiência um tanto solta e difusa. Ah, Lucas, mas então por que tu falou que tu gostou do filme, que era uma grata surpresa e blá 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 blá? Bom, é porque apesar disso tudo, por incrível que pareça, o filme ainda consegue ser bom. Embora, como eu falei, o filme se alongue mais do que o necessário em certas sequências de ação, e com ação eu quero dizer literalmente matança mesmo, essas cenas ainda conseguem ser suficientemente bem feitas para manter a atenção do público e para sustentar o ritmo frenético da narrativa. A gente tem também ali no meio alguns flashbacks e momentos mais tranquilos que servem para explorar um pouco a origem da criatura, por que tudo aquilo tá rolando, enfim, os segredos, né, por trás da trama que o filme traz. E sendo esses momentos suficientemente bem encaixados, eles contribuem para instigar a gente e deixar a gente envolvido na história toda. Ainda que, claro, esse envolvimento não seja 100%, ele é bem atrapalhado por conta de todos os problemas que eu citei. Mas, no geral, juntando tudo isso, a gente ainda tem um filme de terror e de ação que cumpre a sua função dentro dos dois gêneros. Apesar de todos os problemas que tem, ele, num geral, olhando para a obra como um todo, consegue sim entreter e entregar um resultado bem satisfatório. De modo que para quem conseguir dar aquela relevada nesses problemas, Project Wolf Hunting certamente vai agradar bastante. Especialmente para os fãs mais hardcore de sanguinolência e gore para tudo quanto é lado. Tanto que eu, pessoalmente, arrisco dizer que se o filme tivesse focado mais em alguns personagens e não se alongado tanto em cenas que poderiam ser mais coesas, de modo a reduzir a duração de 2 horas para, digamos, 1h30, Project Wolf Hunting poderia ter sido um dos grandes destaques do cinema neo-horror de 2022. De qualquer forma, é um filme que vale muito mencionar aqui no canal e que cai como uma luva para quem quer quebrar um pouco aquele marasmo soft do terror hollywoodiano. E bom, por hoje era isso, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado por ficarem aqui comigo até agora e não se esqueçam de deixar o like aqui no vídeo caso tenham gostado. Também não deixem de comentar aqui embaixo as suas opiniões sobre a minha análise e sobre o filme caso já o tenham assistido. Ah, esse provavelmente vai ser o último vídeo de 2022. Eu ainda pretendo lançar alguns shorts, quem sabe, aí nos próximos dias, mas de maneira geral a gente só vai se ver mesmo em 2023. Dito isso, tenham todos ótimos pesadelos e um ótimo Réveillon e até a próxima!